Olá, bem-vindos. Hoje é dia 25 de julho, sexta-feira, e hoje nós vamos completar aquele quadro sobre o que eu chamei de muitos islãs no Oriente Médio. A gente, na primeira parte, né, dessa discussão, falou um pouco do surgimento, digamos, das primeiras divisões no Islã e da razão de ser dessa primeira grande divisão, que viria a opor no futuro, né, xiitas e sunitas. Amarramos esse surgimento com o momento da morte do profeta e da grande pergunta que se impôs ao mundo muçulmano, já então bastante amplo, né, já bastante expandido, né, territorialmente. Então, colocou-se o problema de quem poderia suceder o profeta, e isto foi, digamos, o ponto de partida de principais divisões que a gente veio a conhecer no mundo muçulmano. Eu falei um pouco dessa história, falei na primeira parte, né, das grandes características do Islã majoritário sunita. Eu não entrei muito em detalhes sobre o Islã enquanto religião. Talvez um dia, certamente um dia eu gravarei um vídeo para contar as coisas básicas sobre a religião muçulmana. Eu falei no primeiro vídeo, sim, que a religião muçulmana se pretende uma continuação da mesma mensagem monoteísta, ou seja, parte da mesma revelação, ou a última fase da revelação, do mesmo Deus único dos cristãos e dos judeus. Mas eu não entrei muito em detalhes, fui direto, digamos, para o momento da divisão, que era inicialmente, essencialmente política, ainda que tivesse discussões, digamos, sobre legitimidade, sobre a herança do próprio profeta, sobre o que o profeta teria dito sobre a sua própria sucessão e, portanto, sobre o que a própria religião comandaria em termos de sucessão e de legitimidade para governar. Então, eu contei para vocês quem foram os primeiros principais personagens, né? Os primeiros 4 califas, chamados no mundo sunita, sobretudo, de os 4 bem guiados, né? Eles incluíam o sujeito principal, digamos, o ponto de partida de todo o pensamento, toda a crença, todo o movimento que no futuro será chamado de xiismo. Esse personagem é Ali ibn Abi Talib, eu falei sobre ele, primo do profeta, genro do profeta, quarto califa bem guiado para os sunitas, para os xiitas. Ele deveria ter sido, desde o primeiro momento, o sucessor direto do profeta, sem que se passasse por outros. E falei, então, também dos 2 filhos de Ali ibn Abi Talib, Hassan e Hussein, da disputa que eles empreenderam contra o califado já instalado em Damasco. Falei dos califas contra os quais eles se posicionaram em Damasco. E falei do momento crítico na história do Islã xiita, que foi o sacrifício do terceiro imã. Por que terceiro imã? Porque Ali, o pai dele, foi o primeiro, Ali ibn Abi Talib. Hassan teria sido, o irmão dele mais velho, teria sido o segundo. Hussein, o filho de Ali e de Fátima, teria sido neto do profeta, portanto, teria sido o terceiro imã para os xiitas. Então, eu disse do grande evento que teve
que esteve relacionado à vida e à morte de Hussein, que é o sacrifício dele e de todos os homens que com ele estavam, numa batalha numa cidade iraquiana chamada Kerbala, que faz, entre outras coisas, que explica, entre outras coisas, porque o Iraque é um centro, talvez principal no mundo, com os lugares sagrados do Islã xiita, porque não só ali está o túmulo de Hussein, não só ali ele foi sacrificado, ou morreu, ou martirizado, se vocês quiserem, mas também está ali o corpo do pai dele, Ali ibn Abi Talib, está em Najaf, uma outra cidade do Iraque. Muito da história do xiismo tem o seu centro de gravidade no Iraque. Hussein vai morrer ali em nome, como eu disse para vocês no primeiro vídeo, da justiça social, da luta pela verdade, da luta pelo verdadeiro Islã. Eu estou falando das bandeiras, né, que ele carregava. Temos que prestar atenção numa coisa, que é quando a gente fala de Kerbala e fala da importância de Kerbala como um momento marcante na vida e na psique dos xiitas, né, da história dos xiitas para todo sempre, a gente pode ter uma tendência a acreditar que se Hussein representava ali um movimento, digamos, do xiismo e que tinha como bandeira a defesa do verdadeiro Islã, a gente pode chegar a conclusões errôneas sobre, por exemplo, personificar nos califas de Damasco, né, naquela primeira dinastia umíada de Damasco, especialmente em Muawiyah e em Yazid, que são os dois primeiros califas. Yazid é aquele que manda matar Hussein. Identificar a esses homens como os representantes do sunismo. Isso seria um erro, por quê? Porque, primeiro, nesse momento ainda não existia, digamos, consolidadas as categorias de xiitas e sunitas. Usava-se a palavra xiitas para falar das pessoas que tinham sido apoiadores ou como chama, apoiadores, né, de Ali ibn Abi Talib. Eles eram o grupo de Ali, eles eram os apoiadores de Ali, os seguidores de Ali. Mas não havia ainda essa divisão que depois vai ser muito sofisticada em termos doutrinários, teológicos, etc., entre a maioria dos muçulmanos que é hoje composta por sunitas e o grupo que ao longo do tempo vai virar minoritário, que são os xiitas. Ali vocês perceberão muito certamente, conversando com os sunitas de modo geral no mundo, vocês verão que não há uma posição, por exemplo, dos sunitas de um especial apreço por Muawiyah ou Yazid. Quer dizer, não se considera, inclusive naquele momento, que fosse uma luta entre xiitas e sunitas, mas que sim, era uma luta entre uma opção, né, de uma visão do que deveria ser o futuro do Islã e uma realidade que era já a instalação de um poder secular muito forte, do poder religioso sendo investido naquele que, de fato, tinha o poder secular. Então, era mais uma luta entre um ideal e uma realidade concreta no terreno. Não se trata, então, de uma questão xiita, sunita desde aquele momento, e não se pode dizer ainda que aqueles califas de Damasco fossem já representantes de todo o sunismo que viria pela frente. Então, como eu disse, essa divisão só vai se consolidar
ou as caras, né, específicas de cada grupo só vai se consolidar ao longo do tempo, mas deixa uma marca muito forte ali para os xiitas, né, que não passa muitas vezes sem ser notada no mundo sunita. Então, por exemplo, as cerimônias, né, a lembrança de Karbala não é um fato apenas dos xiitas. Em muitos lugares do mundo muçulmano, mesmo onde há a maioria sunitas, vocês encontrarão sunitas festejando ou lembrando ou lamentando a morte de Hussein. Não se esqueçam, portanto, que mesmo quem é sunita, e mesmo que discorde, né, do que teorizaram os xiitas ou do que concluíram os xiitas ao longo do tempo, mesmo o sunita tem um grande respeito e um grande apreço pelo profeta, é claro, né, e por toda a família do profeta. Então, nenhum muçulmano realmente, normalmente, se sentiria tranquilo em, digamos, jogar um olhar negativo para os descendentes do profeta, tá? Então, isso é bom ficar claro para a gente não relacionar, digamos, o mundo sunita ao comportamento daqueles dois califas que tinham problemas, inclusive de ordem clânica e familiar, com a família do profeta, e que estavam exercendo ali um poder já secular, terreno, que vai ser, na verdade, a tônica de praticamente toda a história do Islã a partir dali, tá? Então, eu falei sobre isso, sobre esses personagens, né? E falei de Karbala como o momento fundador. Falei de Karbala e a sua importância, digamos, na cultura que, em princípio, marca o xiismo, que é a cultura da aceitação do martírio em nome da boa causa, a crença de que morrer pela boa causa é talvez o melhor prêmio que um muçulmano xiita poderia receber, a mais alta honra, né? Isso não quer dizer que as pessoas sejam necessariamente suicidas, etc. As pessoas tentam preservar a sua própria vida, mesmo quando estão envolvidos em fazer armado, né? Que é o caso, por exemplo, das resistências no Oriente Médio hoje. O Hezbollah, o Irã, os Houthis são exemplos, né, de resistência e de corte xiita. Então, vocês vão perceber nesses grupos, no seu discurso, como eles dizem: não, nós lutamos para ganhar a batalha, nós lutamos para fazer a justiça, nós lutamos para mudar o mundo, e não queremos, digamos, morrer necessariamente, mas se eu morro nesta batalha, pela boa causa, eu ganharei o maior dos prêmios, que é a vida eterna ao lado de Deus, certo? No paraíso, etc. Então, tem uma marca muito forte, que é essa ideia do martírio, tem a marca da luta contra a opressão, ainda que aqui a gente precise dizer que nem sempre essa luta foi uma luta, digamos, adotada abertamente pelos xiitas. Em muitos momentos, como eu disse também no primeiro vídeo, os xiitas em vários lugares do mundo adotaram uma atitude mais quietista, né, não revelando tanto o seu pertencimento à minoria xiita, e, portanto, nem sempre estavam em permanente guerra contra a opressão ou contra o governo que era pensado como opressivo. Às vezes essa luta não era armada, às vezes ela era uma luta ideológica, era uma luta política, era uma luta de tentar convencer, né, o maior número sobre a verdade que você carregava. E lembremos que os vários imãs, né, que vão constituir
as sequências de imãs em que acreditam os vários grupos xiitas, né? Eles viverão entre os sunitas, vários deles vão viver dentro de um universo ou dentro de um califado que era assim, em todos os seus traços sunita, mesmo que várias dinastias do Islã ao longo do tempo tenham pretendido estabelecer alguma conexão de parentesco com o profeta. Então, a ideia de pertencer à família do profeta sempre teve a sua força em vários lugares do mundo, inclusive no mundo sunita, tá? Esse é o caso, como eu falei no primeiro vídeo, sobre dos abássidas, né? Os xiitas certamente têm uma ênfase maior na ideia de justiça social. Isso é uma ideia que marca todo o Islã, eu não tenho dúvida sobre isso, faz parte dos pilares do Islã, a ideia de caridade, né, de atender aos necessitados, de desfazer as injustiças sociais, isso marca todo o Islã. Os xiitas põem uma ênfase maior nisso, inclusive, mesmo em termos de direito islâmico, a escola, né, de direito adotada pelos xiitas, ela impõe aos xiitas uma contribuição muito maior, né, das suas riquezas ou dos seus ganhos para os pobres e os necessitados, né? Então, e tem um traço também no xiismo, não em todas as vertentes, mas tem um traço de uma expectativa messiânica, né? Especialmente os duodecimais têm essa expectativa de que o 12º imã está em ocultamento e ele voltará, então, como o Messias no dia do juízo, né? Então, eu falei um pouco da comemoração anual, falei da paixão, né, do Hussein, mostrei uma imagem de como as pessoas se reúnem em Karbala, né, para festejar o 40º dia da morte, né, depois da morte de Hussein. E agora eu vou deixar um pouco mais clara a distinção entre os vários grupos xiitas e depois falar de outros grupos que já se afastaram um pouco do xiismo, né? A grande maioria dos xiitas do mundo hoje são os ditos duodecimais ou duodecimanos, né? Alguns chamam de imamitas. Por que duodecimais ou duodecimanos? Eles reconhecem, então, em Ali, o primeiro imã, como eu disse no primeiro vídeo, ser o imã nessa linha de pensamento significa não só ser o sucessor temporal, secular, terreno do profeta, político, mas era ter uma espécie de escolha divina que recaía sobre ele. Eram, então, imãs, pessoas inspiradas divinamente, que tinham acesso a conhecimento esotérico que as outras pessoas não têm, e que tinham, portanto, uma marca, tá? E essa marca passava de um imã para o próximo através de uma escolha que o próprio imã do tempo fazia para quando ele morresse. Então, o primeiro imã teria sido Ali, o segundo Hassan, o terceiro Hussein, o filho dele, que morre em Karbala, né? E o quarto vai ser alguém que eu mencionei também no primeiro vídeo, chamava Ali Zain al-Abidin. Zain al-Abidin é, na verdade, um modo como ele era conhecido ou chamado, porque, diferentemente, por exemplo, do pai, que foi morrer em batalha,
Zain al-Abidin, que não tinha participado da batalha porque teria estado doente no dia da batalha, foi levado prisioneiro e ele vai viver o resto da sua vida como o quarto imam. Ele pretendia ser o imam, as pessoas em torno dele acreditavam que ele era o imam, mas ele vai adotar uma atitude mais quietista, né? Ele será conhecido como Zain al-Abidin porque ele será o ornamento dos fiéis, né? Isso é o que significa Zain al-Abidin em árabe. E ele vai ser conhecido como Imam al-Sajjad, ou seja, aquele que se prostrava muito, ou seja, ele rezava muito, né? Ele era alguém muito pio, muito religioso, muito sábio, mas ele não será, digamos, um revolucionário. Certamente ele não vai recorrer às armas. E depois Zain al-Abidin será o quarto, né? O filho dele será o quinto, os filhos de Zain al-Abidin. E aí nós teremos o sexto imam, que é muito importante por várias razões. Primeiro, ele se chamava Ja'far as-Sadiq, né? E por que muito importante? Primeiro, porque ele é considerado o pai da escola jurídica do xiismo, ou seja, ele era um grande sábio da religião e um grande jurista. Então, quando as pessoas se referem às escolas religiosas do mundo muçulmano, elas falam normalmente de 4 grandes escolas, que são, normalmente, eu vou falar sobre elas rapidamente daqui a pouco, são 4 escolas do sunismo, tá? Mas normalmente esquecem de falar da 5ª escola, que é a escola do xiismo, que se chama Jafari, Jafarita, do nome desse imam Ja'far as-Sadiq. Então, se vocês procurarem, vocês verão que a escola de jurisprudência Jafari, que é aquela, digamos, colocada por Imam Ja'far, há uma discussão de que, em alguma medida, todos os outros 4 grandes inauguradores, né, das escolas jurídicas, que dão nome às 4 escolas do sunismo, todos eles chegaram a estudar com Imam Ja'far as-Sadiq, ou então que tiveram algum contato indireto com os seus ensinamentos jurídicos, né? E ele será também muito importante porque é justamente na sucessão dele, do 6º imam, Ja'far, que vai ocorrer uma primeira grande divisão no mundo xiita. O que acontece é que o Ja'far as-Sadiq tinha um filho mais velho, que chamava Ismael, e as pessoas do entorno, pelo menos é assim que eu vi a explicação, muitas pessoas do entorno, xiitas, né, inclusive aquelas pessoas que seguiam o imam e acreditavam nele, tinham meio que se acostumado a esperar que o filho mais velho fosse sempre o imam escolhido pelo pai, quer dizer, o próximo imam, o imam herdeiro seria sempre o filho mais velho, e nesse caso, então as pessoas tinham a expectativa de que Ismael fosse o próximo imam, o 7º, depois do pai, que era o 6º. Acontece, no entanto, que Ismael morre antes do pai, né? E dizem aos relatos que o imam Ja'far as-Sadiq teria feito algo que normalmente não se fazia no momento do sepultamento do filho. Ele teria aberto, aquele lençol, né? Tem um nome específico, mas agora me escapa, que cobria o filho, para mostrar o rosto do filho e para mostrar que era o filho morto mesmo, que ia ser enterrado, porque ele já sabia que poderia ser criada uma expectativa de que o filho, tendo morrido antes dele, de que se criasse alguma expectativa em torno
do filho, alguma tese de que ele não teria morrido, ou de que ele não, sabe, não teria sido enterrado de verdade, ou que... Então, Jafar Sadiq, na verdade, aí, claro, não se sabe ao certo se ele tinha a intenção de nomear Ismael antes e Ismael morreu, ou se ele sempre teve a intenção de indicar um outro filho para ser o sétimo imã. Quando ele indica um outro filho para ser o sétimo imã, então há uma primeira disputa aí entre os xiitas. Há aqueles que serão conhecidos depois, ao longo da história, como ismaelitas, né? Que são aqueles que acreditam que, na verdade, Ismael era o sétimo imã e que Ismael mesmo vai entrar em ocultamento, e alguns falam do filho do Ismael sendo o último, mas os ismaelitas, então, o primeiro grupo é o dos 12, né? Os 12 imãs, majoritário no mundo muçulmano xiita, o maior grupo, é claro, está no Irã, porque são algo em volta de 90 milhões de muçulmanos xiitas. Se vocês considerarem que o pessoal fala que há 15% talvez dos muçulmanos no mundo sejam xiitas, então vocês podem imaginar que se no mundo há, sei lá, acho que não chega a 2 bi, as pessoas falam em 2 bilhões, falam em 1 bilhão e 800, falam em 1 bilhão e 600, mas digamos que não pode passar, então, normalmente não poderia passar de 300 milhões de xiitas no mundo. Então, o Irã tem 1/3 desses 300 milhões, quase. O Iraque tem 60% da sua população é de muçulmanos xiitas. O Iraque tem uma população menor que a do Irã, mas também é importante. Aí vocês vão saber que o Líbano é muito importante, né? Mas é um país muito pequeno. Os xiitas duodecimais no Líbano são um grupo muito importante, mas o Líbano é um país de população pequena. Então, esse é o primeiro grupo dos duodecimais, né? Os xiitas ismaelitas é o segundo, reconhece os 7 imãs. Eles foram muito importantes na história. No primeiro vídeo eu falei para vocês do momento na história em que os ismaelitas fundaram um grande império, né? Que durou uns 200 anos, né? Que foi o Império dos Fatimidas no norte da África. Então, hoje, apesar de que todo o norte da África é predominantemente sunita, né? Então, norte da África, estamos falando Egito, Sudão, Líbia, Tunísia, Marrocos, Argélia, né? Nesses lugares você ainda sente resquícios dessa marca deixada pelos Fatimidas. Por que os ismaelitas que fizeram o seu império no norte da África foram chamados, ou se chamaram, os Fatimidas? Porque a referência é feita à filha do profeta e, portanto, a filha e a descendência da filha, que é a marca, né, dos xiitas, a crença na especialidade da família do profeta, dos descendentes do profeta. Então, eles foram muito importantes em fases anteriores da história por causa desse império que chegaram a fundar. Foram também importantes e são importantes até hoje no imaginário de muita gente, inclusive no imaginário ocidental. Essa figura pretende representar um ismaelita, especificamente um ismaelita Nizari. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque, é claro, há subdivisões de todas essas divisões de que eu estou falando, né? A gente poderia entrar em muitos detalhes,
e eu precisaria estudar mais também para entrar em todos os detalhes, mas este senhor aqui teria sido Hassan Sabbah, que, se vocês quiserem uma referência da cultura hoje, né, muito atual, saibam que esse senhor e o grupo que ele fundou está na origem da saga que vocês conhecem nos cinemas e nos jogos, que é os assassinos, né? A saga dos assassinos. Os filmes, os jogos são baseados na história deste homem, que foi um ismaelita que fundou uma seita que depois vai ser conhecida como a dos assassinos, e aí tem uma discussão sobre por que se fixou o nome, né, de assassinos. Tem teses mais elogiosas e menos elogiosas. Vou deixar o mistério para um próximo vídeo, quando vocês me pedirem, eu explico. E ele é o homem que vai ocupar uma fortaleza chamada Alamut, e essa fortaleza tem, inclusive, romance ocidental escrito sobre Alamut, que vai dar origem à coisa da saga dos assassinos, né, a seita dos assassinos. E foi um participante muito importante em determinado momento da história da política do Islã no Iraque e no Irã. Se vocês tiverem um interesse sobre esse momento histórico e uma obra de ficção histórica, tá? Que é um livro do Amin Maalouf, um livro de um grande escritor libanês, mas radicado na França hoje, que escreveu obras espetaculares de história ficcional ou ficcionalizada. Ele pesquisa muito a história e depois escreve um livro imaginando como as coisas teriam se passado, mas com personagens reais. Então, ele escreveu um livro que aqui no Brasil teve uma recente nova edição da Tabla. Faço a propaganda sem o menor constrangimento, porque o pessoal da Tabla é meu amigo, eu não recebo nada por isso, mas o livro é um livro espetacular, chama Samarcanda, escrito então por Amin Maalouf, e conta, sobretudo, o livro gira em torno do encontro e da amizade entre Hassan Sabbah e um dos maiores poetas, né, da história da poesia ou da literatura, que era Omar Khayyam, também um grande personagem da história do Islã. Hoje, os xiitas e ismaelitas parecem ter menos papel, né, nesse cenário global e certamente um menor papel no cenário do Oriente Médio. Hoje, o grupo ismaelita, digamos, de que vocês ouvirão falar na atualidade, está mais localizado no Paquistão, na Índia, um pouco na África, e um pouco espalhados pelo mundo, e são liderados, em princípio, né, ou tem uma liderança, eu não sei se eles se referem a ele como imã, mas são liderados por esta figura que é o Aga Khan, ou Aga Khan, né? Então, eles têm uma presença, sobretudo hoje são meio que correntes comerciais, tem gente de dinheiro, já não tem a mesma presença política, sobretudo no Oriente Médio. Agora, tem um outro grupo que também vai ter suas raízes lá num momento, digamos, próximo à divisão entre xiitas, que virão a ser duodecimais, e os ismaelitas, talvez até anterior, na verdade. Vocês lembram que eu falei para vocês que o quarto imã, Ali Zain al-Abidin, tendeu a ser mais quietista, né? E menos voltado para a luta armada. E isto desagradou a muita gente
dentro dos círculos, digamos, do xiismo, naquele sentido, né, de que eram os partidários de Ali, acreditavam no imamato de Ali, nos descendentes do Ali. Tem gente, então, que vai se revoltar contra essa atitude quietista e que vai começar a pregar ideias diferentes, de que não, era preciso partir para a luta armada, era preciso fazer a revolução, e vão tentar fazer essa revolução mobilizando, né, movimentos, inclusive armados, em vários lugares. Um desses personagens é uma pessoa chamada Zaid ibn Ali, e o Zaid, perdão, era da família do profeta. Ele era descendente, no entanto, do ramo do Hassan e já não do Hussein. Então, para os xiitas duodecimais, estava claro que o imamato tinha passado do Hassan para o seu irmão Hussein e depois passaria para os descendentes em linha direta do Hussein. Mas Hassan tinha, né, familiares, filhos, netos e etc. Então, um desses seus descendentes, Zaid, vai ser alguém a sustentar essa posição de que era preciso continuar a luta, etc. E ele vai finalmente acabar se instalando no Iêmen, né? Porque no Iêmen tem uma explicação usual para por que os grupos, quanto mais minoritários eles fossem, né, por que eles iam se instalar em regiões montanhosas. Isto é verdade para os zaiditas, que estão sobretudo presentes no norte do Iêmen, que é uma região montanhosa de muito difícil acesso para quem quiser conquistá-los, porque os drusos, sobre quem eu vou falar logo mais, se instalaram na montanha do Líbano, porque os cristãos maronitas também se instalaram na montanha do Líbano, porque os xiitas mesmo se instalaram nas montanhas do sul do Líbano, e há uma ideia, né, de que, como você era um grupo minoritário, você se protegia de ataques dos grupos majoritários, se instalando em lugares de difícil acesso, né? Então, ele vai acabar se instalando ali e, hoje, na verdade, o grupo mais relevante entre os zaiditas, então nós temos aqui o terceiro grupo de xiitas, que é de grande importância, hoje especialmente, que são os zaiditas. Eles se encontram essencialmente no Iêmen, tá? No norte do Iêmen. A pessoa que vocês estão vendo na foto aí é digamos, o líder atual dos zaiditas, né, no Iêmen, e hoje, segundo ele, porque ele é líder também de um grupo político fundado pelo seu pai, que chama ainda, né, o nome político deles é oficialmente Ansar Allah, quer dizer, os apoiadores de Deus, né? E eles são zaiditas, mas, sim, hoje, efetivamente, eles governam o Iêmen. Então, hoje, no Ocidente, quando se fala desse grupo, a gente diz que eles são os Houthis, mas a gente o chama de Houthis porque o nome da família é Houthi, né? Então, o sobrenome desse senhor é Houthi. Mas, assim, eles são a liderança do grupo porque lideram o grupo político e também porque se imagina que eles personificam a ideia de líder que os zaiditas desenvolveram ao longo do tempo. Eles não sacralizam necessariamente a posição do imã, eles até têm posições de doutrina religiosa que, em algumas coisas, ficam mais próximas do sunismo do que do xiismo tradicional, mas eles têm essa ideia de uma liderança
que há, ao mesmo tempo, uma liderança religiosa, pia, uma liderança sábia na religião, mas também uma liderança que se prova no campo de batalha. Tá? Então, são pessoas muito dispostas ao enfrentamento das guerras em nome, né, do que seriam as causas boas. Isso é uma marca dos iemenitas em geral, tá? Sim, os iemenitas são um povo difícil de ser vencido, mas eu acho que a marca do xiismo zaidita é esta marca que se generaliza entre os iemenitas de modo geral. Então, se vocês estiverem acompanhando a atualidade do Oriente Médio e tal, vocês saberão como os Houthis, né, segundo a nossa imprensa, eles são chamados aqui na nossa imprensa de rebeldes, de Houthis, mas, na verdade, eles hoje comandam o país a partir da capital e comandam o exército do Iêmen. Então, quando vocês ouvem os iemenitas falando hoje, o Houthi falando, ou o porta-voz do exército, eles se colocam como porta-voz do exército do Iêmen, como líderes do Iêmen, né? Então, eles não se consideram os rebeldes, eles são o Estado, né? Inclusive, há um sinal importante no fato de que, provavelmente, se eu perguntar quem é o presidente do Iêmen hoje, ninguém sabe, porque ele está exilado na Arábia Saudita e tem zero influência no Iêmen. Então, a partir do momento em que, no Iêmen, depois de uma guerra civil que se iniciou ali em 2014, o conflito interno no Iêmen tem uma história muito longa, mas vamos pegar essa parte mais recente em que, depois do movimento aí das primaveras árabes, das revoltas na rua e tal, os Houthis, né, os Ansar Allah, surgiram com força, uma força, na verdade, difícil de você ignorar no Iêmen. Era ignorado antes porque você tinha uma ditadura apoiada pelo Ocidente, pela Arábia Saudita, mas no momento em que acontece um início de revolução, os Ansar Allah, portanto, os Houthis, ou, se vocês quiserem, essa porção xiita, zaidita do Iêmen, que é provavelmente 45% da população, eles aparecem com muita força. Quando falham as tentativas de uma negociação para fazer um governo de união nacional, instala-se uma guerra e eles saem vencedores, basicamente, hoje dominando todo o norte do Iêmen. A história é diferente em relação às partes do sul do Iêmen, do litoral do Iêmen, o litoral sul. Há outros, então ali há ainda disputas de poder entre vários grupos, mas no norte eles se consolidaram e, recebendo a ajuda do Irã, eles também passaram a mostrar. Houve uma invasão por parte da Arábia Saudita no Iêmen, durou uns 8 anos a guerra contra o Iêmen, e apesar de toda a fragilidade do Iêmen, econômica, política, o exército, né, liderado pelo Houthi, conseguiu se sair razoavelmente bem contra a Arábia Saudita, e depois começou a se sair razoavelmente bem contra Israel, como vocês devem estar acompanhando. Hoje, o único grupo fora da Palestina que está constantemente agindo militarmente contra Israel em apoio aos palestinos são os Houthis do Iêmen. Então, lembrem que a importância de eu estar falando desses vários grupos aqui é para a gente entender um pouco mais a atualidade geopolítica na região. Então, aqui, conhecendo esses vários grupos xiitas, vocês percebem um pouco que, entre os duodecimais e os zaiditas, ainda que eles tenham crenças razoavelmente diferentes, eles
se encontram na mesma doutrina, digamos, de defesa contra a opressão, de defesa de luta pela causa justa, de justiça social, de anti-imperialismo e assim por diante. Tá? Os grupos de que eu vou falar agora, eles são menos conhecidos, menos numerosos também, normalmente mais concentrados geograficamente, mas tem uma importância muito grande na discussão que se está fazendo hoje e que eu referi, né, nos 3 vídeos que eu fiz sobre o divide e impera, né, a ideia de nova fragmentação no Oriente Médio. Vocês lembram que eu falei que essa nova fragmentação muitas vezes era pensada, planejada, idealizada em termos de uma fragmentação sectária, ou de pertencimento religioso, ou de pertencimento étnico. Então, o pessoal fala cada vez mais de vamos dividir a Síria em uma Síria para os alauítas, uma Síria para os sunitas, uma Síria para os xiitas, uma Síria para os cristãos, uma Síria para os drusos, uma Síria para os curdos. Tá? Então, vocês veem que às vezes se fala em termos religiosos, às vezes em termos étnicos, como é o caso dos drusos, perdão, dos drusos não, dos agora me escapou, mas já volta, né? Quando eu estiver falando da Síria, vai voltar. Um pequeno grupo, assim, todos eles são aqui, só vou falar de 4, são derivações, na verdade, do Islã xiita. Tá? Então, tem um ramo que é o ibadismo, né? E esse tem uma origem ainda mais longa, então não sei se dá para dizer verdadeiramente que eles derivam do xiismo, porque eles derivam verdadeiramente de um grupo que se revolta contra Ali ibn Abi Talib, o primeiro imam, né, dos xiitas, de todos os xiitas. Eles se revoltam contra ele no momento em que ele aceita uma trégua no campo de batalha contra um outro grupo também de muçulmanos, numa guerra civil, na verdade, né? E Ali, que disse que tinha um temperamento, né, mais conciliador e tal, ele aceita a trégua e aí tem um grupo que vai sair, né, do exército ou do grupo que apoiava Ali ibn Abi Talib, ele já como califa, né? E que é um grupo chamado de Harijitas. Harijitas porque Hariji é alguém que saiu fora, né? Alguém que se encontra fora. Então, esse grupo vai se concentrar ao longo do tempo num país que hoje é um país chamado Omã, é uma região da Península Arábica, bem na pontinha. Então, hoje, a maior parte dos ibaditas estão presentes em Omã. Apesar deles terem saído em rejeição, né, a Ali, e um membro, né, do grupo dos Harijitas teria sido responsável pela morte de Ali, mas depois eles foram desenvolvendo uma coisa mais local, uma coisa mais tolerante religiosamente, um tipo de puritanismo, e hoje, em parte, né, esse pertencimento ibadita, que tem a sua maioria em Omã, um pouco no norte da África, explica o papel que Omã muitas vezes ocupa na região que é de mediador, né? Então, quando vocês veem uma negociação entre Arábia Saudita e Irã, né? Normalmente, sim, Omã é o moderador, é o mediador.
tem um grupo hoje muito relevante na atualidade, né, da Síria, que é o grupo chamado dos alauítas, né? Também ele encontra sua origem nos primeiros séculos do mundo muçulmano e xiita, né? Mas a gente sabe algo, quer dizer, existem pelo menos duas grandes teorias sobre quem teria sido o fundador. Eles também são conhecidos como Nusayris. Então, tem gente que diz que é por causa do nome de um fundador, tem outros que dizem que é o nome Nusayri é por causa do nome da região onde eles se encontravam. É um grupo relativamente pequeno, mas importante na Síria, deve constitui algo como 12% ou 15% da população da Síria. E se sabe muito pouco sobre os alauítas, porque eles são uma derivação do xiismo, e como que a gente sabe disso? O nome alauíta, ou alawi, né, decorre de alguma relação com Ali, quer dizer, eles são, de algum modo, seguidores de Ali. Nesse sentido, eles são alauítas, quer dizer, eles são amarrados de algum modo à figura do Ali ibn Abi Talib. Então, o que se diz sobre eles é que eles se aproximam mais de uma divinização de Ali, ou seja, de que eles talvez até coloquem, a gente não sabe ao certo, porque é uma comunidade fechada em que você não tem acesso aos livros, digamos, doutrinários, você não tem acesso ao que é a doutrina dele, só quem faz parte da religião e quem é iniciado na religião é que tem acesso a isso. Mas o que se pensa é que eles, né, são chamados de alauítas porque provavelmente desenvolveram uma relação com a figura de Ali ibn Abi Talib, que o coloca talvez até num lugar mais importante que o do próprio profeta, né? Então, a maior importância deles, a gente não vai entrar muito na questão da doutrina, porque, na verdade, a gente não sabe tanto, mas é que eles são muito presentes na Síria e no Líbano. E na história recente da Síria, eles atingiram uma importância muito grande, porque vocês devem saber, né, que o regime, o governo da Síria, pelos últimos mais de 40 anos, até recentemente, era um governo da família Bashar, da família al-Assad. Primeiro foi Hafez al-Assad, o pai do Bashar, e esse que vocês veem na foto é o Bashar. Não se pode dizer, na verdade, que o governo dos Assad era um governo, digamos, alauíta, tá? Porque eles eram um governo que decorre de um pensamento político no mundo árabe, que é o partido do Baath, né, que teve duas versões, no Iraque e na Síria. Então, eles tendem mais ao nacionalismo, mais ao secularismo, não é um partido religioso, sempre tentou ignorar em alguma medida as diferenças religiosas, nunca se deixou governar, digamos, pelo direito islâmico, então não tinha características religiosas, era mais um acaso ou uma reunião de acasos que fez com que eles virassem a família governante da Síria, apesar de pertencerem a uma minoria religiosa da Síria. Os acasos são os alauítas, ou pelo menos essa é a história que eu sempre ouvi. Os alauítas, como eram um grupo muito minoritário dentro do mundo otomano, e lembrem-se, os otomanos é que comandavam a Síria, o Líbano e a Palestina, e o Iraque até, uma parte do Iraque até a Primeira Guerra Mundial. Eles não tinham muita
importância econômica e o único jeito deles vencerem, digamos, a pobreza e tal, era entrar para o funcionalismo público e especialmente para o exército. Então, com o tempo, a representação alauíta no exército e nas forças armadas da Síria passou a ser muito grande. Esse é o primeiro acaso. Quando a Síria passa por movimentos de renovação política, e é muito instável a história política da Síria no pós-Primeira Guerra Mundial, vai haver ali se vocês quiserem, um golpe de Estado ou uma revolução, dependendo de quem fala, e o homem forte desta revolução, né, é alguém que era um homem forte, sim, independentemente da religião a que ele pertencia. Ele era, por acaso, um alauíta e era um homem de grande inteligência política e também de um caráter muito propício, digamos, para tomar a frente das coisas, porque é razoavelmente implacável, né? Muito inteligente, muito esperto politicamente. Então, ele se tornou a cara da Síria durante quase 40 anos. Depois, quando ele morre, as pessoas não tinham como imaginar alguém que não fosse da mesma família tomando o leme. E isso poderia ter acontecido se ele fosse cristão ou se ele fosse sunita, sabe? Acho que é um acaso, né? Mas agora que caiu o regime do Bashar al-Assad, ou caiu o governo dele, e a Síria foi tomada por um grupo, né, que já vou falar um pouco mais sobre a inspiração deles, que é um grupo basicamente do fundamentalismo político islâmico, que para quem, em tempos normais, né, os xiitas são hereges, os alauítas são ainda mais hereges, certo? Está se colocando um problema de perseguição real contra os alauítas, né? Massacres na região da Síria, onde estão presentes os alauítas, perpetrados por forças do governo ou de apoiadores do governo. Enquanto o Bashar al-Assad e o pai eram os governantes da Síria, eles tinham até uma posição em relação à questão da Palestina israelense, que era uma posição que hoje você diria muito moderada, porque a Síria sustentava a ideia de que deveria haver dois estados, de que ela mesma, a Síria, o Bashar al-Assad dizia isso e o pai dele dizia isso, que eles fariam a paz com Israel, desde que Israel devolvesse todos os territórios sírios ocupados, basicamente, né, o Golã ocupado, e que houvesse uma paz geral entre todos os árabes e Israel, que não houvesse uma fragmentação dessa paz, né, grupo por grupo. E eles, em 2 momentos, chegaram perto de ter esse acordo, mas Israel não cedia o mínimo que eles estavam pedindo. E depois, como eles passaram a sofrer muita pressão do Ocidente, a partir do ano 2000, foram colocados no eixo do mal pelo Bush filho, o Bashar foi ameaçado com a derrubada de regime, como tinha acontecido no Iraque. Então, ele se aproximou muito mais do Irã e é claro, já tinha uma proximidade com o Hezbollah no Líbano, porque o Hezbollah cresceu no Líbano, enquanto o Líbano era parcialmente ocupado pela Síria e, portanto, as coisas só podiam acontecer com alguma permissão da Síria, e é isso que faz a Síria com as suas ligações com o Irã. Permite, então, o crescimento do Hezbollah no Líbano. Então, isso são os alauítas, né? Uma coisa que também está na imprensa nos últimos dias é algo relacionado
a um outro grupo chamado os drusos, né? Os drusos também são uma ramificação do ismaelismo, né? Então, você tem os ismaelitas vão governar o Império Fatimida no Egito e na Tunísia, no norte da África, e os drusos vão, a partir de um determinado imam do Império Fatimida, eles vão, digamos, escapar um pouco do pensamento majoritário, vão achar que aquele imam era divino e que tinha um outro personagem que era, digamos, o acesso a essa divindade, né? Então, no século XI, né, nos anos 1000, portanto, eles vão se afastando e vão também desenvolvendo crenças, doutrinas, etc., sobre as quais a gente sabe pouco. A gente sabe algumas coisas. Por exemplo, eles passam a acreditar em reencarnação e por causa da crença na reencarnação, há uma proibição, né, assim, a proibição é oficial, nem sempre ela é obedecida. Casamento com não drusos, porque você precisa que as almas drusas reencarnem em pessoas que são drusas, etc. São mais fechados, né? Um grupo mais exclusivo, não tem conversão. Mas a maior parte da doutrina deles também não é conhecida pelos de fora. Então, tem também uma coisa iniciática, uma coisa esotérica. Os livros deles não são de conhecimento de todo mundo. O druso normal não tem conhecimento. Quem tem conhecimento são sheiks, né? Ou autoridades na religião, mais altamente posicionadas na comunidade. Eles têm muita presença no Líbano e na Síria e na região do Golã e um pouco em Israel propriamente, tá? Ou seja, na Palestina histórica. Eles têm uma presença hoje em Israel, porque Israel considera que as colinas do Golã são israelenses, então eles consideram que os drusos das colinas do Golã são cidadãos israelenses, e há uma divisão entre eles, dentro de Israel e dentro do Golã, entre aqueles que não aceitam de modo nenhum, digamos, essa identificação como israelenses, e aqueles que, de algum modo, se aliam ao governo e aos governantes israelenses, ao projeto israelense, tendo, inclusive, muita gente que serve no exército israelense. Então, vocês vão ter muitos grupos do exército israelense que são compostos por drusos. Muitas vezes eles continuam a falar o árabe, continuam a estudar em escolas árabes, etc., mas alguns deles aceitam a nacionalidade israelense e servem no exército, outros rejeitam isso totalmente. E eles têm uma presença grande também no Líbano, onde, como eu disse há pouco, na montanha conhecida como Monte Líbano, os dois grupos ali presentes, historicamente, eram os drusos e os cristãos maronitas. Então, quando você pensava em Monte Líbano na época, você pensava nesses dois grupos como principais. Tiveram um momento de grande progresso, digamos, ou sucesso no Líbano, porque os drusos, durante um bom tempo, eram como se fossem, digamos, a aristocracia libanesa. Eles recebiam dos otomanos, né, dos turcos otomanos, a autorização de governar o Líbano em nome deles. Então, havia os príncipes libaneses, né, os emires libaneses, e os cristãos maronitas eram normalmente, pelo menos até o século XIX, final do século XIX, depois isso vai mudar muito no século XX,
com a entrada da França, né, no Líbano, mas os drusos eram digamos, os proprietários de terra, e os maronitas eram os agricultores. Vai haver confrontos, mais de um no correr do século XIX entre eles, mas depois que a França assume o mandato sobre o Líbano, ela passa a prestigiar muito mais os cristãos, e especialmente os cristãos maronitas, e aí, por um tempo, os cristãos são maioria populacional no Líbano, depois eles vão virando minorias, né? Mas os drusos também hoje são um grupo minoritário em relação a todos os demais grupos do Líbano, o que faz com que politicamente na região as chefias, né, drusas, que também tem algumas figuras, né, que são históricas na política libanesa, eles têm que fazer alguns deles são muito espertos, né, muito sábios politicamente, e isso em parte implica em que eles têm que fazer um jogo de equilíbrio permanente, porque como eles são minoritários e o Líbano, pelo menos no Líbano, né, há essa questão sectária muito forte. Na Síria antes era menos, agora ficou muito importante. Então você precisava sempre encontrar um equilíbrio, você mudava de lado, mudava suas alianças por conta desse caráter minoritário, talvez até por conta de algo que esteja aí nas doutrinas que a gente não conhece. Os drusos, então, às vezes são vistos como grupos que podem, por exemplo, entre os árabes da região, eles são os únicos que claramente se aliam a Israel, pelo menos uma parte pequena da população, né? Mas ainda assim, então podem estar em alianças diversas, digamos, né, em momentos diversos, e estando eles presentes na região da Síria, que é a do Golã, porque tem uma parte do Golã que não está ocupada, tem a parte do Golã que é ocupada. A parte ocupada é oficialmente síria, né? Então, essas pessoas que estão ali historicamente, que são drusas, são historicamente sírias, mas também tem drusos na Síria não ocupada e que habitam esta região mais próxima de Israel. Então, o que houve nos últimos dias foi também instâncias de massacres contra os drusos, perpetrados por grupos ou do governo ou próximos ao governo. Há gente que diz que talvez até mesmo em combinação com os israelenses, porque o governo atual da Síria não está longe, né, dos israelenses, eles não fazem nada que desagrade necessariamente aos israelenses, então eles poderiam estar atacando os drusos só para, digamos, como parte de um plano israelense, para depois dizer: eu preciso estender a minha presença sobre o sul da Síria para, entre aspas, proteger os drusos, tá? Então, como vocês imaginam, Israel é muito preocupado com a proteção das minorias e tal. Então, apesar de eles estarem cometendo um genocídio contra os palestinos em Gaza, eles estariam muito preocupados com os drusos na Síria, e então eles vão lá e foram, e de fato bombardearam Damasco. A pergunta é se eles tinham se entendido em alguma medida com os sírios, se o governo da Síria quis, em parte, agradar os israelenses, mas não entendeu o quanto os israelenses são traiçoeiros, etc. Quer dizer, isso não se tem muita clareza sobre isso, mas tem algo também de típico dos grupos que levaram este novo governo a Damasco, né, a sede do poder, que é essa tendência que eles têm de considerarem como infiel qualquer um que não acredite exatamente no que eles acreditam, e isso inclui os alauítas, inclui os cristãos, inclui os xiitas e inclui os drusos, tá?
Assim como a gente tem os alauítas na Síria, a gente tem um grupo próximo, inclusive linguisticamente falando, o nome seria o mesmo, só que dito em turco, né? São os alevis, né? Ou alevismo. Mas se vocês pegarem em druso, alevi quer dizer alauíta, tá? Quer dizer, são pessoas que veneram Ali, têm uma relação muito especial, têm os rituais secretos, mas ao que parece tem algumas diferenças, talvez, entre os alevis da Turquia e os alauítas da Síria, talvez especialmente porque na Turquia assim, tem uma influência maior de determinadas correntes sufis, né? Não que não haja sufis na Síria, os sufis estão presentes em todo o mundo muçulmano, mas talvez a interação na Turquia com os sufis, e eu já vou dizer um pouco sobre os sufis, só para essa informação não ficar perdida. Vocês vejam que a gente está falando de uma variedade que, basicamente, ou é a variedade dentro do xiismo, ou é uma variedade que, de algum modo, se relacionava ao mundo xiita e que se separa dele. Existem algumas variedades dentro do mundo sunita, que é, como eu disse, quase, sei lá, pelo menos 80%, né, do mundo muçulmano, mas que não chega a ser tão radical, formando, digamos, religiões novas ou ramos novos dentro da religião, são mais diferenças de modo de olhar a doutrina, modo de olhar o Alcorão, as qualidades de Deus, etc. São disputas mais doutrinárias. Então, você tem escolas, digamos, doutrinárias dentro do mundo do sunismo, algumas mais identificadas regionalmente, então, movimentos que surgem na Índia, movimentos que surgem no Paquistão e no Afeganistão, movimentos que surgem no mundo árabe, etc. Então, são mais discussões, na verdade, de natureza doutrinária. O que tem muito claro são as 4 grandes escolas jurídicas, né, do direito islâmico sunita, que também tem uma distribuição geográfica que tem a ver com a história dessas regiões e da história também das pessoas que desenvolveram essas 4 escolas. E por que se chega em 4 escolas? É porque, em determinado momento da história do direito islâmico, como havia muita variedade de interpretação das fontes, e as fontes são essencialmente o Alcorão, e depois adicionou-se a isto a tradição do profeta, quer dizer, o que o profeta fazia e dizia. Como havia muita variedade, o império tinha ficado muito grande, tem uma decisão de dizer, precisamos restringir o número de escolas. Então, fechou-se o conjunto nessas 4 escolas aceitas, né? E em lugares diferentes do mundo, vocês vão ter uma ou outra escola preponderante. Então, na Turquia e na Ásia Central, um pouco na Índia, opera sobretudo a escola Hanafita, e elas se diferenciam umas das outras com relação a maior flexibilidade, maior referência ao raciocínio humano, ao uso da razão, portanto, e não tanto do texto. Outros que vão ser mais essencialistas, mais ligados ao texto, mais radicais, se vocês quiserem, mais fundamentalistas, né? Tem uma outra que é a Maliquita, que é preponderante no norte da África e no oeste da África. Essa tem uma relação mais... Todos os nomes vêm do nome do fundador, tá? Do nome... Então, a Maliquita teria maior relação com a história originária do Islã de Medina, né? Shafi'ita, mais no Egito, Sudeste Asiático e Kurdistão. E a Hanbalita, que tem
presença mais na Península Arábica, especialmente na Arábia Saudita. Essa é a mais conservadora das histórias, das correntes, e ela é a base de um movimento muito importante, né, que é o chamado wahhabismo. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Vocês já ouviram falar provavelmente de salafismo, né? E às vezes se fala de wahhabismo como se fossem sinônimos, não necessariamente, mas eles têm aspectos em comum. Salaf quer dizer os antecessores ou o tempo passado. Então, o salafismo é uma leitura do Islã que pretende retornar à pureza do passado, ao tempo em que o Islã teria sido puro e, por isso, teria atingido o seu grande sucesso, o seu auge, o seu apogeu. O wahhabismo leva o nome de um sujeito do século XVIII, 1730, por aí, que se chamava Muhammad ibn Abdul Wahhab, que vai, naquele momento, estabelecer ele era um pregador, né? E um pregador muito radical, muito conservador. Ele era um salafista, digamos, naquele sentido. Ele tinha por referência um grande conservador também do século XIV. Então, ele era um cara puritano, se vocês quiserem. Ele vai inaugurar esse tipo de pensamento que considera infiel todo aquele que não pratica exatamente aquilo que eles acreditavam ser o caso, né? E aqui vocês vão ver, essa é a imagem do príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Ele não é o Muhammad Abdul Wahhab. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar fotos que seriam fotos do Muhammad Abdul Wahhab, mas eu duvidei muito porque a fotografia acho que não tinha surgido no tempo dele. Então, mas por que cabe a figura aqui do príncipe herdeiro da Arábia Saudita? Porque a aliança que Muhammad ibn Abdul Wahhab fez foi com a família Saud, né, que era, portanto, os antepassados, né, da família reinante na Arábia Saudita hoje. Naquele momento, a família Saud, a tribo, né, eles vinham da parte leste da Arábia Saudita e queriam tomar da Arábia Saudita hoje, né, da Península Arábica. Eles vêm, então, do leste, o Islã surgiu no oeste, né, na parte que você tinha as caravanas de comércio, etc. Eles queriam unificar tudo sob o domínio deles, fazem uma aliança com o Wahhabi. Então, há uma ligação ali entre um poder tribal militar, que tinha a família Saud, com uma coisa meio carismática, religiosa, muito radical do wahhabismo. Essa aliança vai funcionar muito bem. Eles vão, inclusive, criar um primeiro estado, né, da Arábia Saudita, que depois vai se desfazer. Mas, claro, mesmo depois de morto o Wahhab e tal, a Arábia Saudita vai continuar até os nossos dias a constituir, na verdade, esta aliança entre uma família, dá o nome ao reino, né? E este tipo de pensamento religioso muito radical, muito fundamentalista, muito pouco aberto à diferença, certo? Então, claro, o príncipe herdeiro hoje ele diz que ele está reformando, inclusive, esse aspecto da Arábia Saudita, modernizando e etc. Mas o fato é que o fenômeno que nós veremos surgir nos anos 90 com a Al-Qaeda e depois da Primavera Árabe com o Estado Islâmico e com outros grupos que vão ter várias denominações, mas que todos têm algo em comum. Esse algo em comum é a inspiração wahhabita. Tá? Então,
a fonte de todo o pensamento de todos esses grupos e de todos os, digamos, os radicais islâmicos que foram lutar já no Afeganistão, lá nos anos 80, tá? Nos anos 70, né? É ali que, como eu já disse em outros vídeos, os americanos, os ocidentais e os países árabes investem nesses combatentes inspirados, digamos, religiosamente, para combater e derrubar o Império Soviético a partir da derrota desse império no Afeganistão. Depois, esses grupos vão se transformar, esses mesmos jihadistas, esses mesmos combatentes, cumprida a missão contra a União Soviética no Afeganistão, eles vão se espalhar pelo mundo e depois vão procurar outras pautas, né, outras causas. Quando a instalação de muitas bases militares americanas na região, eles consideram que a próxima luta, então, é contra a presença americana infiel nas terras santas do Islã. Então, vai se formar a Al-Qaeda, vocês devem ter tido notícia disso, com os vários atentados, né, de vários tipos e tal, células espalhadas pelo mundo. E quando o Iraque é invadido pelos Estados Unidos em 2003, cria-se no Iraque a Al-Qaeda no Iraque. Ela vai se valer do fato de que os americanos desfizeram o exército iraquiano. Então, tinha um monte de homem no Iraque armado, treinado, que não tinha mais salário e que podia, então, se juntar a esses grupos que pretendiam, lutar ao mesmo tempo contra a presença americana, etc., e, ao mesmo tempo, lutar contra o Irã e contra os xiitas e contra o governo xiita do Iraque, lembrando que o Iraque tem maioria xiita. Eu sempre achei que a luta entre esses grupos e os aliados, os Estados Unidos, tinha um pouco de faz de conta. É claro que em alguns momentos eles atacavam os americanos, em alguns momentos os americanos atacavam eles, mas eu sempre achei que havia muito mais de comum nas estratégias e nos grandes planos, e isso parece estar se confirmando hoje, né? Percebam que é um cara ex-Al-Qaeda que hoje é reconhecido pelos Estados Unidos como presidente da Síria e como suficientemente bom para ter as sanções à Síria removidas, etc., desde que ele não ataque Israel e desde que ele faça tudo o que os americanos e que os israelenses peçam. E isso teve outras demonstrações no passado, ao longo de toda a guerra na Síria, isso estava bastante claro, mas aqui o wahhabismo, então, é a grande inspiração. Da onde vinha o dinheiro para pagar isto? Todo mundo concorda em dizer que vem de algum lugar do mundo árabe, especialmente do Golfo, Arábia Saudita, pessoas particulares, talvez governos, mas o fato é que a gente viu esses grupos ficarem muito bem armados, muito rapidamente, muito bem financiados muito rapidamente. Chegou-se a falar em 180 mil combatentes estrangeiros lutando na Síria contra o governo da Síria. Governos árabes reconheceram que eles participaram desse financiamento, que eles bancaram esse movimento, tudo em nome da derrubada do governo da Síria, e, segundo o Ocidente, em nome da democracia, certo? Então, eu acho que esse quadro já... Eu ia falar ainda dos sufis, né, ou dos sufistas, mas eu acho que, assim, digamos, como um grande resumo, tá? Essa é a imagem mais conhecida, né, dos sufis, mas ela representa, na verdade, apenas um estilo, uma escola, uma tarika, como se diz, né, em árabe, é uma via do sufismo. O sufismo está presente em todo o mundo muçulmano, ele está presente entre sunitas e entre xiitas.
ainda que talvez seja mais conhecido entre os sunitas, muito conhecido na Turquia, um pouco na Síria, algumas no norte da África tem bastante, sim, presença. Tem uma qualificação genérica, talvez incorreta, de que são as vivências ou as visões do Islã que se concentram mais em questões espirituais ou de maior vivência espiritual, de maior, sabe, processos ou ritos para você se aproximar de Deus, etc. Eu estou fazendo aqui um grande resumão, tá? Mas só para não dizer que não falei sobre isso agora, mas o vídeo já ficou bastante longo. E, assim, se for o caso da gente voltar a isso, mas eu acho que essa diversidade em relação ao que a gente está vendo hoje no Oriente Médio, especialmente na Síria, acho que já é um quadro suficientemente completo. Mais uma vez eu digo para vocês apontar a câmera aqui para o QR Code, para vocês conhecerem todas as plataformas. Convido vocês a virarem apoiadores, assinantes do canal, apoiadores, se quiserem ou se puderem, a virarem membros, a se inscreverem na newsletter do Substack, a contribuírem com o Pix aqui diretamente, se acharem preferível. Agradeço sempre a todos vocês que têm acompanhado os vídeos e até logo mais.